José Mário de Almeida Barros, nascido em 1º de fevereiro de 1949, no bairro do Caxambi, zona norte do Rio de Janeiro, trocou a carreira de engenheiro eletrônico para ser um famoso jogador de futebol e um treinador internacionalmente vitorioso. Estudava no Colégio São Bento, o mais austero, caro e importante da cidade. Tinha um preparo tão bom que garantia aprovação em qualquer vestibular. Mas Zé Mário gostava de bola e jogava bem. No futsal, no Clube Magnatas, no bairro do Rocha, ele era o craque. Daí foi levado para testes no Fluminense e aprovado para o juvenil do clube, pelo técnico Pinheiro. Aprovado, foi logo titular do time e lá ficou por alguns meses, quando viu que os treinamentos interferiam nas aulas do colégio. Pinheiro não acreditou quando ele disse que abandonaria o futebol pelos estudos, mas fez. Meses depois, em 1970, acertou com bom sucesso em poder ir ao colégio de segunda a sexta-feira, treinar aos sábados e jogar aos domingos. O Bom Sucesso topou e ele chegou ao time profissional. Em 1971, foi vendido ao Flamengo e teve que esquecer a carreira acadêmica e seguir a de jogador de futebol. Lá ficou até 1975, quando foi para o Fluminense para jogar na famosa máquina. Foram dezenas de jogos com meio-campo Zé Mário, Kleber, Rivelino. Inesquecível, campeão da Taça Guanabara e do estado do Fluminense, foi em 1976 para o Vasco da Gama, num dos famosos troca-troca do presidente Horta, e encerrou a carreira de jogador em 1982 na Portuguesa de Desportos. Iniciou de imediato a carreira de treinador no Botafogo. Dali, passou por diversas equipes brasileiras, como Figueirense, Ceará, Goiás, Internacional, Guarani, América e por diversas seleções e equipes do mundo árabe. Apesar de algumas mágoas, Zé Mário continua tricolor de coração. Zé Mário, como é que você nasce para o futebol? Bem, eu joguei futebol desde que eu nasci mesmo, né? E depois fui para o futebol de salão. Joguei, que hoje é futsal, joguei muitos anos de futebol de salão, tenho todos os títulos de futebol de salão, joguei no Magnatas e depois no Vila Isabel, que era o melhor clube da época. E um amigo meu me chamou para treinar no Fluminense, em 65, se eu não me engano, na categoria de base. Era o Pinheiro o treinador, eu fui aprovado no treino, mas eu não estava satisfeito. Eu vinha do futebol, do futsal, é um futebol com outro nível, e eu me sentia assim um peixe fora d'água no Fluminense naquela época. E aí parei de jogar. Eu queria estudar, me atrapalhava muito os estudos, eu estudava no São Bento, perdia 2 aulas por dia para treinar no Fluminense. E quando acabou o ano, eu agradeci ao Pinheiro, que ele falou: pô, você é maluco, você é titular do time, campeão carioca, tu vai sair? Eu falei: vou parar de jogar. E aí eu parei 6 meses, voltei pelo Bom Sucesso, porque eu combinei com o treinador que eu só poderia treinar no sábado para jogar no domingo. Durante a semana não poderia faltar aula do meu colégio. E assim fui pegando gosto pelo futebol profissional, pelo futebol de campo, e me profissionalizei no Bom Sucesso. Aí do Bom Sucesso fui para o Flamengo, do Flamengo fui para o Fluminense. Passei 3 anos no Flamengo, fui para o Fluminense, fiquei 1 ano, que foi a máquina, né? E depois fiquei 4 anos no Vasco. E depois 2 anos na Portuguesa do Esporte, quando eu encerrei minha carreira como jogador. Tá. Lá no Fluminense, quem foi o seu melhor técnico que você teve? Bem, eu reputo assim, o Pinheiro me ensinou muita coisa que eu não esqueço até hoje. E quando eu estou treinando um clube, né, eu sempre utilizo alguns ensinamentos dele, que é a base que um jogador tem que ter. São coisas que eu me lembro que ele me dizia para os zagueiros: devolva a bola de onde saiu o cruzamento, nunca para o meio da área ou para trás. Né? E a gente viu o Davi Luiz na Copa do Mundo cabecear a bola para o meio da área, que saiu o gol da Alemanha, ou de alguém, não me lembro se foi da Alemanha, mas cabeceou a bola para o meio da área. Aquilo que o Pinheiro falava em 1965, que zagueiro tem que cabecear a bola de onde a bola veio, e nunca para o meio da área. Então, o Pinheiro foi um grande treinador. Depois eu tive o Paulo Emílio, o Zagallo e o Didi ainda no Fluminense.
como profissional. E todos os treinadores eu sempre tirei alguma coisa importante, alguma coisa. Eu era muito observador, porque a partir do momento que eu senti que eu não poderia mais ser engenheiro eletrônico, porque o futebol não me dava tempo, eu falei já com 18, 19 anos, eu falei, bem, vou ter que ser treinador de futebol quando parar de jogar. E passei a observar muito, a anotar muitas anotações sobre muita coisa do futebol. E cada treinador, sempre você tira alguma coisa boa. Você se recorda da escalação de um grande time que você tenha jogado no Fluminense? Não pode deixar de lembrar, né? Félix, Toninho, Silveira, Assis, Marco Antônio, eu, Rivelino, Mário Sérgio e Paulo César, Gil, Manfrini. Aí tinha Zé Roberto, Pintinho, Kleber. Era muito jogador. Edinho era banco nesse time, o Roberto, goleiro, era banco. Então tinha muito jogador bom nessa época. Era um grupo, qualquer um que pegasse a camisa entrava e podia jogar tranquilamente. Na sua memória, uma grande partida que você tenha feito pelo Fluminense? Inesquecível partida. Minha, particularmente, olha, é difícil, né? Porque a gente fez grandes jogos, né? A gente jogou contra o Bayern de Munique, aquele jogo foi muito bom. Eu não me lembro assim, de uma partida minha do Fluminense assim, fenomenal. Porque era muitos bons jogadores juntos e todo mundo jogava bem. Era difícil, naquele tempo, 75, a gente não jogar bem. Pô. A gente podia até perder o jogo, mas eu me lembro de um jogo contra o Palmeiras, que quando acabou o jogo, a gente olhava um para o outro e falava assim, mas nós jogamos pra caramba, e perdemos de 3-1 para o Palmeiras lá em São Paulo. Mas o time estava satisfeito, porque tinha jogado um bom futebol. O Palmeiras também era um bom time, fez os gols que a gente não conseguiu fazer. Mas que a gente saiu satisfeito do campo pela apresentação, que naquele tempo tinha isso, né? Você perdia, mas você saía satisfeito porque você jogou um bom futebol. Futebol vistoso, futebol que agradava a todo mundo. E às vezes até a torcida batia a palma. Batia a palma com a derrota, mas sabendo que tinha sido um bom futebol. Então eu não me lembro assim do Fluminense. Eu me lembro que na minha estreia, que estreou eu e Rivelino contra o Corinthians, eu fiz uma jogada muito boa, dei um gol do Rivelino, eu joguei a bola por cima de todo mundo. Né, e até recentemente passou esse gol aí pela televisão. Sábado de Carnaval? Eu acho que foi sábado de Carnaval, a estreia do Rivelino. Foi sábado de Carnaval. Aí até no dia seguinte... 75. No dia seguinte saiu no jornal, quem foi ver Rivelino viu o Zé Mário, né, pela minha atuação. Mas assim, a minha atuação, eu nunca fui assim, de prestar atenção naquilo que eu fazia. É engraçado, né? Eu às vezes fico pensando, eu nunca tive ambição de ser titular, eu nunca tive ambição de ser capitão de time, eu nunca tive ambição de ser jogador de seleção brasileira. O meu prazer era jogar e jogar bem. É uma coisa que isso aí me prejudicou um pouco. Eu acho que se eu tivesse a ambição de jogar na seleção, eu acho que qualidade técnica eu sempre tive. Mas eu não tinha ambição. Para mim, eu acho que quem fosse escalado, jogava. Algum gol marcante? Os gols que eu fiz pelo Fluminense, eu não sei se eu fiz um ou dois, foram gols importantes. Eu me lembro que um foi em Manaus, que a gente não se classificaria, a gente estava perdendo o jogo, e eu saí lá de volante, fui para a área e acabei fazendo o gol de 2-1, a gente ganhou o jogo e classificou para outra fase do campeonato nacional da época, não era brasileiro. Eu sempre fui de fazer gol importante, porque a minha posição era mais de armar ou de conter. Eu no Flamengo eu jogava mais de armador, de segundo homem meio do campo, né? E no Fluminense eu já jogava mais de volante, então, e no Vasco também de volante, então eu não tinha muita pretensão de fazer gol. Uma amizade consolidada até hoje que você tenha feito com aquele grupo do Fluminense? Com aquele grupo do Fluminense? Bem, a gente na época, a gente era muito amigo, eu e Rivelino, a gente ficava no mesmo quarto, as nossas famílias se davam bastante. Assim, agora, o Mário Sérgio também eu já conhecia do futebol de salão.
O Edinho também, a gente fez uma boa amizade, até porque ele era muito menino, a gente ajudou muito na subida dele. Eu tenho amizade com o Silveira até hoje, o Assis lá em Belém, de vez em quando eu ia a Belém, a gente se encontrava lá. Foi uma amizade, ó. É diferente da amizade de conhecido, né? Porque a amizade eu considero quando a gente frequenta a casa um do outro, como foi o meu caso do Rivelino, como é hoje o caso do Zico e do Paulinho Carioca. A gente se frequenta, então nós somos amigos. Então eu tiro assim, como amizade mesmo do futebol, o Paulinho e o Zico, né, que a gente se frequenta até hoje. Os outros, a gente, numa época, o Abel, a gente se frequentava muito, o Dirceuzinho, quando ele jogou no Vasco, a gente também se frequentava. Agora, mas nossos caminhos foram separando, né? Porque cada um vai para um lado e fica difícil ter essa convivência maior. Então a amizade hoje minha é com o Zico e com o Paulinho Carioca, que a gente se frequenta até hoje. Você ficou rico com o futebol? Não, ninguém ficou rico com futebol, jogando naquela época. Ninguém. Eu acho que se tem alguém, eu não conheço. O futebol pagava muito mal, pagava bem melhor do que qualquer outra profissão. Mas em relação ao que se paga hoje é totalmente diferente. A sua transição de jogador para técnico foi fácil? Ela foi surpreendente para mim, porque eu parei de jogar em maio de 82 e em junho eu já era treinador da equipe profissional do Botafogo. Eu tive uma pequena passagem na Portuguesa da Ilha do Governador, né, mas como ajudando mais do que realmente pensando em ser treinador, porque o vice-presidente do clube era o Dr. Otávio Martins, que tinha trabalhado comigo no Vasco da Gama, e o vice-presidente de futebol era o sogro do Guina, que jogou comigo no Vasco. E eles me pediram que eu ajudasse, e eu fui para lá ajudar, fiz um trabalho que eu acho que considero bom, né, já que eu estava começando, mas assim, o primeiro clube profissional que eu assinei um contrato profissional foi o Botafogo, e foi rápido, porque eu parei em maio de 82 e em junho eu já era treinador do Botafogo. Zé Mário, como é que é a sua vida familiar? Você é casado, tem filhos? Como é que é? Sou casado há 42 anos, eu tenho 2 filhas, uma casada, outra solteira. Uma já tenho 2 netos, né? Um com 16 e a outra menina com 12 anos. E a gente tem uma vida bem tranquila, bem familiar mesmo. Agora, em 2016, você está morando no Rio ou trabalhando no Rio? Não, eu estou morando no Rio, sempre morei no Rio de Janeiro, né? Viajando muito quando eu estava treinando lá fora. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas estou sem trabalhar. Tem já 3 anos que, como eu não quero ir lá para fora, aqui dentro eu tenho dificuldade em trabalhar pela minha maneira de ser, por não aceitar muitas coisas que acontecem no futebol aqui, né? Eu costumo dizer que eu ando na contramão do futebol brasileiro. Então ninguém me dá emprego. Diga uma coisa, como é que você sente que o Fluminense trata os seus ex-atletas? Eu acho que deveria tratar melhor, né? Principalmente até aqueles que são realmente tricolores e aqueles que foram formados nessa categoria de base. Eu conheço muito ex-atleta que está lá, começou no Fluminense com 12 anos, 13 anos, e que ninguém presta nenhuma homenagem a eles. E são jogadores que foram campeões, jogaram até em seleção de base, seleção brasileira de base, e são largados. Outros clubes como o Flamengo prestam mais homenagem aos ex-atletas do que o Fluminense. Eu mesmo tive fiquei triste com o Fluminense, né, porque eles inauguraram umas placas que tem na portaria do Fluminense e eu fui convidado. E eu cheguei cedo, fui lá, olhei e minha placa não estava lá, eu não estava meu nome lá. E participei da festa toda e na hora da inauguração das placas, eles chamaram meu nome, eu sabia que eu não estava lá. Aí eles procuraram a placa, não acharam a placa, ficaram sem graça. Falaram, não, mas daqui a um mês, a gente vai fazer a placa, vai te chamar aqui. Isso aí já deve ter uns 4 a 5 anos, né? Não botaram, nem me chamaram, nem deram satisfação, porque isso aí não muda nada na minha vida particular. Mas a gente, como ex-atleta, como tricolor, como gosta do futebol e foi chamado para homenagem e não tinha homenagem, ficou chato. Seu time de coração?
Tricolor, Fluminense. Obrigado.